TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira, dia 1º de março. Hoje daremos destaque ao meio ambiente e também a um recorde que foi registrado durante o Carnaval de 2023 aqui no Rio de Janeiro. Você ainda vai acompanhar no programa de hoje, que começa nesta quarta-feira, o mutirão de renegociação de dívidas. A campanha se estende até o fim deste mês. Além disso, a Defesa Civil de Petrópolis registrou 8 ocorrências por conta das chuvas da última terça-feira. O maior acúmulo pluviométrico foi na região do Big, com 74 milímetros. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística encerrou a coleta de dados do censo e vai iniciar a fase de apuração. O estado do Rio de Janeiro fechou o trimestre de 2022 com a produção de 2,8%, com redução de 2,8% no número de desempregados. Os dados foram divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada ontem pelo IBGE. A confiança do empresário cresceu 0,6 pontos em fevereiro, apontou a FGV, a Fundação Getúlio Vargas. E a Mega Sena sorteia 9 milhões de reais nesta quarta-feira. As apostas podem ser realizadas até às 7 horas da noite. O diálogo a fim de um melhor meio ambiente, da preocupação com a nossa região. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você, começando mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo, agora 1h15 da tarde, e nós já começamos a edição de hoje com a nossa entrevista. O Carnaval das Escolas de Samba do Rio de Janeiro acaba de entrar para o Livro dos Recordes, ou seja, o Guinness Book, muito conhecido por todos nós. E por conta de uma iniciativa muito bacana e extremamente importante, como o maior evento de reciclagem de latas de alumínio. Durante o Carnaval foram recolhidos ao todo 10 toneladas de latinhas de alumínio. E a gente, no Correio Petropolitano de Debate hoje, vai abordar justamente esse ponto. Nós vamos conversar aqui no programa, então, com o Guilherme. Guilherme Caniello, ele é gerente de assuntos corporativos da Brasilata e da Abralatas, e vai falar com a gente no nosso telão aqui ao vivo. Guilherme, uma boa tarde para você. Você consegue nos ouvir bem? Boa tarde, Richard. Consigo sim, escuto perfeitamente. Perfeito. Obrigado pelo convite. E vamos lá, falar sobre um assunto importante e ao mesmo tempo animado, né? Com toda certeza, Guilherme, assunto muito importante. A gente que agradece a sua presença aqui no programa. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: como foi então receber de alguma forma essa informação de entrar para o Livro dos Recordes com uma iniciativa tão importante? Richard, foi uma alegria. Foi, na verdade, uma motivação que nos faz querer repetir o trabalho realizado este ano por muito tempo. É um título inédito para o Brasil, e o Carnaval do Rio de Janeiro agora, além de ser mundialmente reconhecido pela sua alegria, pela festa, né, que é tão característica, pelas cores que as escolas de samba levam para o sambódromo, agora ele também é reconhecido como a festa mais sustentável do mundo, ou a festa que mais reciclou latinhas de alumínio para bebidas do mundo. Com certeza, muito bacana a gente ver essa iniciativa, e ela vem num momento muito importante, né, Guilherme? Até porque a gente tivemos a COP recentemente, justamente para falar sobre o meio ambiente, e já aproveitando esse gancho, eu faço a seguinte pergunta: qual é o impacto que uma ação como essa, por exemplo,
tem de maneira positiva para o meio ambiente? O Richard, além do impacto positivo para o meio ambiente, é uma ação que também tem um impacto tão importante quanto ambiental, socialmente falando e economicamente falando. Nós alcançamos um número muito relevante, como você comentou, de aproximadamente 10 toneladas de latas, de que mais que foram coletadas, elas foram recicladas. Então foram 10 toneladas de latas de alumínio para bebidas que tiveram a sua destinação adequada, direto para reciclagem, envolvendo um contingente de mais de 100 catadores de materiais recicláveis do Rio de Janeiro, por meio de uma parceria firmada com 3 redes de cooperativas do Rio, a rede Recicla Rio, a rede Movimento e a rede Febracom, e gerando renda para todo esse contingente de profissionais. São profissionais que são essenciais hoje para que a reciclagem no Brasil funcione e não poderia ficar fora de um projeto tão importante e bonito como esse. Então, ajuda o meio ambiente, porque garante a destinação adequada de todo esse montante para reciclagem, ajuda também a sociedade, garantindo renda diretamente para essa categoria profissional, que é a principal especialista em reciclagem hoje no Brasil. E agora, após ter realizado essa coleta, vamos dizer assim, dessas latas, elas vão. Qual que é o processo seguinte? Após essa coleta, elas são enviadas para algum lugar determinado? Como que funciona o processo de reciclagem das latas de alumínio? Perfeito. O processo de reciclagem das latas de alumínio, Richard, ele segue um modelo muito bem consolidado no Brasil. Então, independentemente de onde a lata hoje é descartada, ela segue para centros de coleta, que são centros mantidos pela indústria recicladora de latinha por todo o Brasil. Esses centros de coleta reúnem essas sucatas, consolida esse montante e destina para as recicladoras que vão processar essa latinha que foi descartada e transformar em alumínio novamente e em lata de alumínio para bebidas também de novo. No Carnaval do Rio de Janeiro não foi diferente. Aquele volume coletado, ele foi primeiramente organizado em uma base nossa que foi instalada dentro da Sapucaí, um espaço que foi cedido pela Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa, uma parceira nossa no projeto, juntamente com o Sistema Fecomércio do Rio de Janeiro, mais um parceiro dessa iniciativa, e ali naquela base, depois de a gente fazer o processo de triagem, né, a gente separa aquilo que eventualmente não é lata da latinha, a gente pesa esse material todo na própria base, que foi instalada na Sapucaí, e depois de pesado, isso vai para um centro de coleta, e esse centro de coleta depois destina para reciclagem, de fato, esse material. Esse é o processo que acontece em todo o Brasil e que também aconteceu no Rio de Janeiro. E como eu comentei, Richard, é um modelo muito consolidado hoje no Brasil. Tanto que nós somos recordistas mundiais de reciclagem de latinha. A gente está falando de um índice que já está acima de 95% na sua média nos últimos 15 anos. E a gente, inclusive, também comemorou recentemente um outro recorde, que foi alcançar o índice de 98,7% de latas recicladas em 2021. E a gente está falando de mais de 30 bilhões de latinhas que a gente recicla aqui no Brasil. O Brasil é um dos países que mais recicla no mundo. Aproveitando esse gancho que você comentou das parcerias, é a primeira vez que é realizada essa ação no Carnaval aqui no Rio de Janeiro e aproveitando a pretensão para realizar esse mesmo projeto também nas próximas edições do Carnaval? Essa é a nossa vontade, Richard. Inclusive, a alegria de ter recebido o título da festa que mais recicla lata de alumínio no planeta, que antes pertencia a outro país, só nos motiva
continuar com essa ação em 2024 e em anos seguintes, se depender só da gente. Eu tenho a certeza que essa também é a ideia da Liesa e do Sistema Fecomércio do Rio de Janeiro. E nós fizemos, sim, no ano passado. Essa ação, na verdade, ela começou em 2022, num formato muito semelhante ao que a gente fez agora este ano, mas como uma espécie de piloto. Então, a gente testou esse formato ano passado, no desfile, que foi um pouco diferente, né, de que normalmente acontece no Rio de Janeiro. A gente teve um carnaval, um desfile que aconteceu em abril por conta da pandemia, mas o formato era esse. Nós fizemos a cobertura de coleta de toda a latinha consumida no Sambódromo durante 5 dias de desfile, no desfile dos grupos de acesso, grupo especial, e no desfile das escolas campeãs, envolvendo catadores de materiais recicláveis para fazer esse trabalho, e não só coletando, Richard, e destinando para reciclagem. Os catadores também fazem um trabalho importantíssimo, que é a marca do Cada Lata Conta, que é a educação ambiental. Então, há uma abordagem aos foliões, falando sobre a importância do impacto ambiental de quando as pessoas escolhem os seus produtos ou as suas embalagens, e da importância também de descartarem corretamente aquilo que consome. Então, deu certo, deu muito certo esse trabalho no ano passado, e resolvemos repetir agora em 2023 com uma estrutura maior. A gente está falando de mais de 120 pessoas que participaram diretamente da ação, e dessas 120, mais de 100 eram catadores. E com uma estrutura maior, a gente garantiu o registro do Carnaval do Rio de Janeiro no livro dos recordes. Ou seja, não é apenas fazer a coleta e destinar para os pontos de reciclagem, mas a campanha socioeducativa voltada ao meio ambiente e também ao descarte correto do lixo foi também uma das pautas durante esse período. Muito bacana a gente ver isso, e aí eu pergunto o seguinte, qual a necessidade também, Guilherme, da gente não só realizar, por exemplo, esse trabalho de coleta, mas levar essas campanhas de educação, não só para projetos como esse, durante o Carnaval, mas durante todo o ano? É importantíssimo, Richard. Há uma necessidade hoje, que não é exclusiva do Brasil, não, tá? Mas aqui também, de educar a população sobre a sua responsabilidade, né? E a responsabilidade do cidadão, seja onde ele estiver, na sua casa, ou em uma festa, ou na rua, ou no seu ambiente de trabalho, é o de, primeiro, sempre considerar o impacto ambiental daquilo que está consumindo. Se ele tem a opção de escolher um produto mais sustentável em relação àquele que é menos sustentável, vamos dar preferência para o que é mais sustentável. E cumpra com o seu dever também de descartar adequadamente. Mesmo estando distante, eventualmente uma lixeira ou um ponto de entrega voluntário, e se no seu bairro, por exemplo, tiver coleta seletiva, é importantíssimo que o cidadão descarte corretamente. Aquilo que é lixo seco, descarte no lixo seco. Aquilo que não descarta nos orgânicos. Isso é o que faz com que as outras etapas do processo de reciclagem funcionem adequadamente. Se você descarta incorretamente, é muito difícil, não só o sistema público de limpeza, mas o trabalho dos catadores, é muito difícil que isso aconteça de maneira correta. Então, essa educação, ela precisa ser levada para todos os cantos do país, seja em eventos como o Carnaval, seja em campanhas educativas que os municípios ou as administrações públicas possam fazer, mas se cada um cumprir com a sua parte, não tenho dúvida de que teremos um meio ambiente mais saudável. Com certeza, é sempre importante a gente ter esse papel, né? A gente não pode mudar o mundo, né, como a gente até comenta, mas se a gente mudar nossas atitudes, a nossa realidade, de alguma forma a gente consegue melhorar o espaço em que vivemos e de alguma forma incentivar também os vizinhos, os amigos, familiares a adotarem essas mesmas medidas. Guilherme, eu queria perguntar o seguinte, há quanto tempo existe o projeto Cada Lata Conta?
quando ele foi criado e também o porquê, a necessidade, foi vista alguma necessidade justamente para se realizar esse projeto? Richard, o projeto Cada Lata Conta, ele existe desde 2004. É um programa mundial da indústria de latas de alumínio para bebidas. Ele nasceu no Reino Unido em 2004 com o nome Every Can Counts. Hoje está presente em 20 países, 19 desses países na Europa, e o Brasil foi o primeiro país que teve a oportunidade de trabalhar com esse programa, aqui, lógico, chamado Cada Lata Conta, a partir de 2021. Então, de 2021 para cá é que o Cada Lata Conta começou a operar no Brasil sob a coordenação da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, a Abralatas, onde eu sou colaborador. E de lá para cá, Richard, a gente já teve a oportunidade de fazer ações não só no Carnaval do Rio de Janeiro, mas também no Carnaval fora de época em Natal, no Carnatal, ações também no mês do meio ambiente, transitando pelas praias, também abordando as pessoas e promovendo a educação ambiental, em parques públicos também. Então, o Cada Lata Conta ele tem esse propósito de levar a educação ambiental para a população de uma maneira divertida, de uma maneira leve, de uma maneira moderna, do mesmo jeitinho que é a lata de alumínio, né? E a gente faz isso por meio do nosso exemplo, da lata, que é a embalagem mais reciclada do planeta. Então é por esse exemplo que a gente leva essa mensagem importante para a população, e é um programa, como acabei de dizer, mundial, que aqui no Brasil está com a gente desde 2021 e já alcançando resultados tão legais como esse no Carnaval desse ano, entrando para o Guinness. Então a expectativa, digamos assim, que para 2024 é que mais uma vez um recorde seja batido, né? Tomara, essa é a nossa ideia, né? Estamos motivados para isso. O reconhecimento só faz com que a gente se engaje mais ainda na causa e corra atrás de resultados mais importantes, mais impactantes, principalmente para os catadores de materiais recicláveis, que é uma categoria que precisa ser reconhecida, e mais que ser reconhecida, ela precisa ter oportunidade para melhorar suas condições de trabalho e, consequentemente, a sua qualidade de vida. Perfeito, Guilherme. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, e também por tirar as dúvidas para a gente, falar um pouco sobre esse projeto tão importante e que a gente possa realmente trazer mais notícias boas para projetos voltados para o meio ambiente, para a preservação ambiental, até porque a gente vê, né, o cenário o cenário atual e precisamos, né, necessitamos cada vez mais de projetos como esses. Obrigado, Richard. Obrigado pelo convite. A gente que agradece mais uma vez. Para você que está nos acompanhando, esse é o Guilherme Caniello, conversou aqui com a gente para falar sobre então esse projeto que foi realizado aqui no Rio de Janeiro e que aí juntou aproximadamente, né, mais de quase 10 toneladas de latinhas de alumínio aqui durante o Carnaval. Muito importante essa iniciativa e que assim seja também para os próximos carnavais, mas durante todo o ano. E se você puder ajudar de alguma forma, faça esse projeto em casa, recolha as latinhas, leve para um centro de distribuição, procure uma ONG ou algum órgão, às vezes até a prefeitura, para você fazer, né, essa distribuição desse material. Aos poucos a gente vai tornando o nosso meio ambiente melhor e faz parte do nosso dia a dia, é nossa responsabilidade também cuidar da onde vivemos. A gente faz um rápido intervalo, 2 minutinhos, a gente volta daqui a pouco porque ainda tem muita informação aqui no programa. Vamos falar sobre Petrópolis, os municípios da nossa área de cobertura e informações importantes também em relação à economia. A gente volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias,
em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente então agora dá destaque ao noticiário aqui no programa. Lembrando que no primeiro bloco fizemos a nossa entrevista
conversamos com o coordenador da Abralatas para falar sobre a quantidade de toneladas retiradas no Carnaval 2023 aqui no Rio de Janeiro. Aproximadamente 10 toneladas foram retiradas durante o período de Carnaval. Mas a gente volta com esse bloco e com uma informação muito importante. Com mais de 92% da população brasileira recenseada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o que seria equivalente a 189 milhões e 400 mil pessoas, a coleta do censo demográfico terminou. Em alguns estados, como Santa Catarina, Piauí e Paraíba, mais de 96% dos moradores responderam aos pesquisadores. Segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento, a chamada base mais fundamental de dados entra a partir de agora em sua etapa de apuração. Nesta fase, os supervisores técnicos do IBGE podem determinar retornos pontuais ao campo. Isso significa que determinados bairros em algumas cidades podem passar, então, mais uma vez por ações específicas de recenseamento para conferência de dados ou mesmo para determinar se domicílios originalmente encontrados vazios estão de fato desocupados. Ao mesmo tempo em que vai se iniciar a etapa de apuração de milhões de dados, o IBGE vai realizar este mês uma operação pontual, final de coleta de dados para o censo junto aos moradores da terra indígena Yanomami. A operação começa no próximo dia 6 e a depender das condições climáticas no território que passa pelos estados de Roraima e Amazonas. Será concluída entre 20 e 30 dias depois desse início. Desde o censo de 1960, que o IBGE realiza revisões técnicas sobre os dados coletados junto à população. A expectativa é de que as informações do censo sejam divulgadas até o fim de abril, ou seja, deve levar cerca de 2 meses. A gente muda de assunto porque a Mega Sena sorteia nessa quarta-feira o prêmio de 9 milhões de reais e as apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite. As 6 dezenas do concurso 2569 serão sorteadas nesta quarta-feira, dia 1º de março, às 20 horas, horário de Brasília, no Espaço da Sorte, localizada na Avenida Paulista, número 750, São Paulo. O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em 9 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O valor de uma aposta simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 4,50. De acordo com a Caixa, caso um apostador ganhe o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 60,8 mil de rendimentos só no primeiro mês. As lotéricas da Caixa não reconhecem apostas sem o devido comprovante, impresso pelas lojas lotéricas, emitido pelo aplicativo Caixa ou pelo portal Loterias Caixa. Então boa sorte para você que vai jogar, que pretende aí colocar as suas 6 dezenas. É aquilo, né? 9 milhões de reais já ajuda muita coisa, viu? Então, se você for realizar essas apostas até as 7 horas da noite hoje e o sorteio a partir das 8 horas da noite pelo horário de Brasília, não deixe de acompanhar também. A gente fala agora também sobre a questão da economia aqui no Brasil, porque foi divulgado a confiança empresarial da indústria, que foi calculado pela Fundação Getúlio Vargas e que teve alta de 0,6 pontos em fevereiro deste ano. Com o resultado, o indicador atingiu 89,2 pontos em uma escala de 0 a 200 e interrompeu uma sequência de 4 quedas consecutivas. O índice de confiança consolida os 4 índices de confiança setoriais que são medidos pela Fundação Getúlio Vargas, que são os seguintes: indústria, comércio, serviço e também construção. O índice de expectativas, ou seja, que mede a confiança dos empresários no futuro, subiu 1,9 pontos e chegou a 87,9 pontos. Já o índice de situação atual, que avalia a percepção dos empresários sobre o presente, caiu 1 ponto e atingiu 89,9 pontos. Menor nível desde fevereiro do ano passado. A alta do índice de confiança do empresário em fevereiro foi puxada pela confiança do comércio, que cresceu 3 pontos neste período. Apesar do avanço, o setor continua tendo o menor índice de confiança
aqui no país entre os 4 segmentos que a gente acabou de citar, que foram pesquisados. A média do comércio é de 85,8 pontos. Também teve alta o setor de construção. No entanto, a indústria recuou 1,1 ponto e também o serviço, que caiu 0,4 pontos no mês de fevereiro. Ontem nós abordamos a taxa de desocupação aqui no país, que recuou em 2022 e atingiu o menor patamar desde 2015. Hoje a gente aponta os dados em relação ao estado do Rio de Janeiro, que também são otimistas. O estado do Rio fechou o quarto trimestre de 2022 com uma redução de 2,8% no número de desempregados em relação ao mesmo período de 2021 e tem hoje a menor taxa de desemprego desde o primeiro trimestre de 2016. A informação é da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, que acontece trimestral e foi divulgada na última terça-feira, dia 28 de fevereiro, pelo IBGE. De acordo com a pesquisa, cerca de 54% da população fluminense tem trabalho atualmente. De acordo com a pesquisa, o número de pessoas trabalhando no estado do Rio registrou um aumento de 0,5% no quarto trimestre de 2022. E o número de desempregados apresentou uma redução de 0,9% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Hoje, aproximadamente 8 milhões de fluminenses têm um emprego. É o maior índice da série histórica iniciada em 2012. Importantíssimo a gente ver essa retomada e cada vez mais que seja assim, né, que os índices de desemprego possam cair aqui no estado, não só no estado, mas em todo o país. Mas vale ressaltar que é importante também que os salários continuem também subindo, né, que as pessoas possam ter ali poder de compra. A gente sabe que apesar da alta em relação à empregabilidade, né, as pessoas contratadas com carteira assinada, o salário, a média salarial tem caído. Isso aponta aí também uma questão importante, né, que a gente sabe que afeta e muito a vida do brasileiro, já que inclusive a inflação subiu nesse mês de fevereiro aqui no país. E vale ressaltar também que é importante a gente lembrar que existem as pessoas autônomas que trabalham na informalidade. Esse índice também tem subido, o que aponta aí, tirando, né, um pouco também desse índice de desemprego. Mas é sempre importante trazer esses dados para acompanhar todo esse cenário aqui do nosso país e importantíssimo a conclusão também do censo demográfico, justamente para termos noção das políticas públicas que são necessárias para a melhoria da qualidade de vida de todos nós. A gente não aborda muito o esporte aqui, mas é algo importante que foi divulgado aí, né, o resultado, na verdade, de ontem e que deixou muitos torcedores tristes, viu? Porque o Flamengo perdeu o título da Recopa Sul-Americana na última terça-feira, que é o jogo entre o campeão da Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana. Após ser superado por 5-4 na disputa pelos pênaltis com o Independiente Del Valle do Equador, mesmo arrancando a vitória de 1-0 no tempo regulamentar na última terça-feira, sendo que o jogo foi em pleno estádio do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Com este revés, a equipe da Gávea perde a terceira oportunidade de conquistar um título em 2023, após as frustrantes campanhas na Supercopa do Brasil, onde foi superado pelo Palmeiras, e também no Mundial de Clubes, torneio que inclusive não chegou nem à final, encerrou na terceira posição. Parece que a contratação do ex-técnico do Corinthians não tem sido muito boa para a equipe rubro-negra, já que Dorival Júnior, que é o ex-técnico do Flamengo, vinha com vitórias. O Flamengo teve a troca no comando, até o momento não conseguiu levar títulos, que inclusive eram muito esperados aí pelo Flamengo, pelas redes sociais. Era muito comentado de uma final de um Mundial de Clubes entre Flamengo e Real Madrid, mas essa possibilidade nem chegou a acontecer, até porque o Flamengo perdeu para o Al Hilal nas semifinais. Então, cenário preocupante para a equipe e também para os torcedores rubro-negros. Lembrando para você que está nos acompanhando, o Campeonato Brasileiro começa em abril. Vamos falar sobre uma outra informação aqui para você e também, na verdade, sobre oportunidade, porque começa nessa quarta-feira
o mutirão de renegociação e orientação financeira. A ação vai ser realizada até o fim deste mês de março. Brasileiros que estão com dívidas em atraso junto a bancos terão a oportunidade de renegociar esses débitos com as instituições financeiras a partir desta quarta-feira, dia 1º, durante o mutirão de negociação e orientação financeira. A ação é promovida pela FEBRABAN em parceria com o Banco Central do Brasil e a Secretaria Nacional do Consumidor, além dos PROCONs de todo o país. A campanha vai até o dia 31 de março. Segundo o diretor executivo de Cidadania Financeira da FEBRABAN, Amaury Oliva, a medida tem por objetivo ajudar os consumidores a equilibrar suas finanças. Estão na lista de negociação as dívidas no cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado e demais modalidades de crédito, com exceção das que tenham bens em garantia, como veículos, motocicletas e imóveis. Será possível renegociar débitos em atraso diretamente com os bancos em seus canais na internet, telefone e agências, ou pelo portal consumidor.gov.br. Para acessar a página é preciso que tenha a senha da plataforma gov.br, nível prata ou ouro. Para conferir a lista de instituições participantes e ter acesso às instruções sobre como poderá renegociar as suas dívidas com cada uma delas, o consumidor deve acessar o site Mutirão de Renegociação e Orientação Financeira. Segundo dados divulgados pelo Serasa, 2023 começou com 70 milhões de brasileiros inadimplentes. O índice é o maior patamar de inadimplência já registrado pela instituição. No início da pandemia, eram 60 milhões. Então não deixe de participar, aproveite este mês para você realizar essas renegociações. A gente sabe que em novembro existe tradicionalmente também esses mutirões, mas se você não conseguiu aproveitar em novembro do ano passado, é mais uma oportunidade para você então aí conseguir renegociar as suas dívidas e começar pelo menos o segundo trimestre do ano sem pendências. Vale lembrar que em alguns casos você consegue parcelar as dívidas também, viu? De acordo com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, a última edição realizada do mutirão, durante o mês de novembro de 2022, possibilitou a renegociação, veja só, de 2.325.000 milhões de contratos, ou seja, é muita coisa, mais de 2 milhões de contratos foram renegociados durante o período. Então, se você não teve essa oportunidade em novembro, participe desta edição que vai começar agora nessa quarta-feira e se estende até o dia 31 de março, viu? A gente faz mais um rápido intervalo, volta daqui a pouco para falar sobre a nossa região. Muita notícia sobre Petrópolis, a chuva que tem ocasionado ocorrências na cidade, mas também haverá informações sobre Três Dias, Nova Friburgo, tudo isso daqui a pouco depois do intervalo. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wall fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e agora a gente vai falar sobre uma informação e que afeta todo o país. O ministro de Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdeus Góes, assinou na última terça-feira, dia 28, o contrato com a Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, para a elaboração do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. O plano vai ser coordenado pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, do MDR, ou seja, do Ministério do Desenvolvimento Regional, e compreende um conjunto de princípios, diretrizes e objetivos que vão nortear a estratégia de gestão de riscos e de desastres a ser implementada pela União, Estados, Distrito Federal e pelos municípios de maneira integrada e coordenada. E que esse plano seja iniciado da forma mais rápida possível. A gente sabe que a chuva continua causando diversas ocorrências, inclusive vítimas. Tivemos em 2022 aqui em Petrópolis, neste ano em São Sebastião, no Rio de Janeiro, dentre outros pontos. Essas imagens que você está vendo agora, a gente vai mostrar daqui a pouco para você, que são das chuvas aqui em Petrópolis. A gente vai falar sobre elas, inclusive, na verdade, a partir desse momento, porque a Defesa Civil aqui da cidade registrou 8 ocorrências por conta da forte chuva da última terça-feira. Os índices pluviométricos chegaram a 74 milímetros em algumas localidades, principalmente no Bingen, onde foi o maior acúmulo aí de chuva durante esse período. Mesmo com um índice considerável de chuva, não houve vítimas em nenhuma das 8 ocorrências. Menos mal, felizmente, uma notícia boa que de alguma forma minimiza aí essa preocupação. De acordo com a Defesa Civil, o monitoramento continua e ainda pode emitir alertas a qualquer momento. Para esta quarta-feira, a previsão de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva moderada a partir da tarde, do período da tarde, ou seja, tradicionalmente esse período de calor, né, durante todo o dia, na parte da tarde você tem aquela chuva forte. E a gente viu diversos pontos, inclusive de alagamentos aqui na cidade, no Bingen, principalmente ali na altura da Estácio, né? Você teve ali alagamento, também em frente ao Hospital Santa Teresa, para quem não sabe onde é Estácio. Essa imagem que você vê aí é na mão de Caseiros, uma grande quantidade de água. E a gente vê que o grande desafio atualmente de Petrópolis é fazer o escoamento dessa água. É muita quantidade, a gente sabe que a chuva de ontem também foi muito forte, mas foi durante um período curto. Essa imagem que você já vê, já é perto do Guerin, a gente vê ali os diversos pontos de alagamento nessa região. Essa imagem que você vê agora é no Quitandinha, atrás do Hotel Quitandinha, o pessoal mandando, né, pela internet os vídeos mostrando o impacto da chuva em diversas localidades aqui da cidade. Muito preocupante esse cenário, a gente tem acompanhado tudo isso aqui no município. Esse momento aí é um momento ali realmente nesse trecho do Bingen, bem próximo ao Hospital Santa Teresa, em que o nível do rio já estava muito alto, ainda não tinha transbordado, mas as ocorrências já estavam sendo registradas. Inclusive, vamos citá-las aqui para vocês. Foi uma no bairro Talarde, no Quitandinha, que foi um registro de ocorrência de destelhamento. No bairro Quitandinha também teve um registro de ocorrência de queda de árvore. Já no Duarte da Silveira, um registro de avaliação de muro e um aqui no centro da cidade de deslizamento sem atingir um imóvel, isso na localidade da Mosela. O estágio operacional atual da Defesa Civil é de observação. Então fique atento, inclusive, aos alertas que podem ser emitidos nesta quarta-feira
seja pelas redes sociais, seja também pelo SMS. Se você ainda não recebe, mande o número do seu CEP por mensagem de texto para 40199. A partir desse momento você vai ser cadastrado e vai receber os alertas e também os avisos meteorológicos da Defesa Civil para as suas regiões. Ainda sobre Petrópolis, os moradores da rua Amaral Peixoto estão reclamando da falta de apoio da Condep na região. Olha essa imagem para você. Tem dois problemas nessa imagem. A falta de apoio da Condep e o uso regular das calçadas, também da lixeira, para jogar entulho. Olha a quantidade de entulho nessa região. Ontem aqui no programa nós trouxemos esse problema não só aqui no Caxambu, mas também na região do Brejal. Inclusive a nossa equipe esteve lá ontem com o repórter Gabriel Fachola e a gente vê que outras localidades também estão aí necessitando desse apoio da Condep. Mas a gente ressalta, não jogue entulho nas lixeiras ou próximas lixeiras, porque quando chove, todo esse entulho que você viu ali é carregado, e isso vai para onde? Para dentro do rio, gera obstrução de bueiros dos rios, entupimento, enfim. E aí o que é o desafio já hoje para nós, que é a situação de escoamento da água, dificulta cada vez mais. Então, é sempre importante a gente dar esse recado. Não jogue entulho próximo às lixeiras, procure a Condep, peça uma orientação para você fazer esse descarte de maneira correta, para que também não haja problemas em decorrência desse descarte irregular de entulho nas regiões, viu? A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança, vai dar início, a partir de hoje, à Operação Remove. Veja só, que tem por objetivo retirar veículos abandonados em vias públicas do município. A primeira etapa da operação consiste em anúncio público para que os proprietários possam então retirar voluntariadamente das ruas os possíveis veículos nestas condições. A etapa posterior consiste na notificação dos veículos com prazo de 10 dias para remoção. Se ainda após esse prazo o veículo estiver alocado em alguma via, será realizada então a remoção com reboque. E então você que está nos acompanhando, não deixe de retirar, avise o vizinho que tiver ali um carro que esteja abandonado. E esse reboque ele vai ser feito específico pela fiscalização de postura da Secretaria então, de Ordem Pública, conforme lei do Código de Postura. A informação está sendo divulgada então para você que está nos acompanhando, então não deixe de retirar e também informar colegas, vizinhos e amigos. A Prefeitura ainda informou que a Operação Remove é primariamente colaborativa, já que conta inicialmente com a remoção dos veículos pelos próprios usuários. Somente em casos em que não houver essa sinalização do proprietário, haverá então a remoção pelo reboque. Os veículos retirados serão destinados a um galpão da Prefeitura e mesmo após a realocação, ainda podem ser recuperados pelos proprietários. Lógico, com resgate sujeito aos pagamentos do custo da remoção. E começa na próxima terça-feira, dia 7 de março, as inscrições para aulas gratuitas de natação oferecidas pela Prefeitura de Três Rios. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Esportes, na rua 14 de dezembro, ao lado da Prefeitura. As vagas são destinadas a crianças e jovens de 4 a 17 anos e são necessários os seguintes documentos: atestado médico, declaração escolar, xerox do RG e xerox também do comprovante de residência. Não deixe de participar, aproveitar aí. Natação, esporte sempre importante para os jovens, para as crianças, ajuda também no desenvolvimento. A gente fala agora sobre Nova Friburgo, porque em comemoração ao mês da mulher, a Prefeitura da cidade vai, através do Centro de Referência da Mulher de Nova Friburgo, que é vinculado inclusive à Secretaria de Assistência Social e à Secretaria Municipal de Cultura, vai realizar diversos eventos no mês de março em prol das mulheres. As ações incluem rodas de conversa sobre combate à violência contra a mulher, dentre outros assuntos. O evento vai ser em comemoração então ao Dia da Mulher, com workshop Empoderadas,
e atendimentos individualizados pelas técnicas do Centro de Referência da Mulher. Para participar das atividades, basta apenas comparecer aos locais indicados e fazer parte dessa homenagem às mulheres friburguenses. Está na tela, inclusive, aí para você, todo o calendário, né, esse cronograma, a programação, para você, mulher, participar durante essas ações que vão ser realizadas agora no mês de março. Vão ser realizadas durante todo o mês, viu? Não só no dia 8, mas logo nesse início da semana a programação se estende até o fim de março. A Secretaria Municipal de Saúde vai realizar uma ação, inclusive, também em Nova Friburgo, com diversas atividades que oferecem assistência à população na Escola Municipal Professor Alberto Meyer, na Granja Spinelli, de 9 da manhã a 1 hora da tarde. Está na tela para você. Essa ação vai ser realizada no próximo sábado, dia 4 de março. E vão ser realizados, está inclusive na tela, realização de 50 exames preventivos, avaliação de caderneta de vacinação, aferição da pressão arterial e também visita domiciliar para identificação e eliminação de vetores de zoonoses. A ação então sendo realizada no próximo sábado, de 9 a 1 da tarde. Não deixe de participar. Ainda em Nova Friburgo, atenção aos moradores, viu? Principalmente aos condutores e motoristas, porque o trânsito em algumas vias da cidade foram alteradas e a gente traz essa informação para você. Olá pessoal, atenção para algumas mudanças que estão acontecendo no trânsito de Nova Friburgo e que começam a valer a partir desta segunda-feira. A obra de drenagem recomeçou e por conta disso a rua Monte Líbano está totalmente fechada. Os motoristas devem acessar a rua Monsenhor José Antônio Teixeira como desvio, ao lado da igreja São João Batista. Vamos agora a outro ponto aqui no centro da cidade, onde também houve mudanças. Agora nós estamos aqui na Praça Getúlio Vargas, onde começou também nesta segunda-feira a remoção dos tocos de eucaliptos mortos no lado ímpar. Por conta disso, o trânsito está interditado da altura da rua Dante Laginestra até a rua Ernesto Brasílio. Lembrando que a rua Ernesto Brasílio teve seu sentido alterado para que os motoristas possam acessar o outro lado da praça. Tá dado o recado então, você condutor aí de Nova Friburgo, fique atento a essas alterações no trânsito e, lógico, se possível, saia de casa com antecedência para não ter nenhum imprevisto. A gente sabe que quando há alteração no trânsito, tradicionalmente acontecem congestionamentos, então você leva um tempo maior para chegar até o seu destino. Então saia de casa com antecedência, principalmente se chover. Saia com muito cuidado, respeite os limites de velocidade, fique atento aí às orientações que estão sendo passadas para você não ter aí nenhum problema durante a sua viagem, viu? Assim a gente termina o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Lembrando que amanhã, quinta-feira, nosso encontro marcado aqui ao vivo, sempre com um tema relevante para abordarmos. Lógico, sua presença é mais que especial e você é sempre nosso convidado. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza